E as projeções de inflação e a alta dos juros são fatores que influenciam o cenário econômico para este ano. O que isso deve significar para as nossas vidas, hein? É o que a Adriele Nardelli foi saber. É isso mesmo. Para a gente saber um pouco mais então sobre esse cenário econômico para 2025, eu vou conversar agora com o Marcos Cardoso, que é economista. Marcos, resume para a gente então o que dá para esperar economicamente desse ano. Olá. Olá, Adriele. Olá quem nos assiste, quem nos ouve. 2025 é um ano de grandes desafios. A gente está ouvindo isso desde o ano passado. Realmente, o ano começou com uma certa euforia até, né? A economia mostrando uma cara um pouco melhor daquilo que se previa, mas o que o mercado está apontando, os analistas estão apontando, o que está se prevendo é um ano de dificuldade. Então, a gente tem que estar muito ligado no que está acontecendo. Nós temos grandes desafios aí em torno, por exemplo, da questão da inflação, né? A alta de preço, a gente está sentindo isso, os preços estão subindo, é só ir no mercado, não precisa ficar nem assistindo nenhum tipo de noticiário, que você já percebe que os preços estão subindo. Então, esse é um desafio para o governo, tentar controlar essa alta de preços, que a inflação é alta de preço, e para quem consome, né, fazer com que esticar a renda, fazer com que a renda chegue no nível que você precisa. Então, esse desafio do governo, é aí que está o grande ponto, né? Quando o governo ele sinaliza que ele precisa controlar, ele aumenta taxas de juros no curto prazo, né, que o governo interfere, o que acontece? Você tem aí uma sinalização de que ele vai pagar mais juros. Então, a dívida pública, que é algo importante na visão desse mercado, que a gente falou antes, o que acontece? Ela influencia de uma forma negativa. Então, o que está se prevendo é que agora, nos primeiros 2 semestres do ano, a gente até vai de boa, como, né, se diz na gíria popular, vai de boa, parece que está tudo bem, mas há uma previsão de recessão técnica nos 2 trimestres finais, no segundo semestre. O que é uma recessão técnica? Você tem um decrescimento do PIB, seria um PIB negativo. Quando você tem 2 trimestres com PIB negativo, a gente chama de recessão técnica. O que isso, para a gente, o que a gente faz nesse cenário, né? Então, a gente vai ter inflação alta, o dólar, também a moeda estrangeira, não deve baixar muito dos patamares que está hoje, até ela pode aumentar em termos de valor, né, do valor dela, o que também influencia na inflação, porque a gente importa muitos bens, faz com que, no todo, a gente tenha, sim, um ano em que o consumo vai se retrair, as pessoas vão consumir menos, elas vão ter que priorizar aquilo que é primeira necessidade, e isso vai afetar os negócios como um todo. Então, o empresário, as pessoas têm que fazer um exercício de controlar muito bem as suas contas, né? O cidadão fazendo com que o orçamento encaixe nas suas necessidades, e o empresário tem que fazer muito bem a lição de casa. Por quê? Porque existem variáveis aí, né, coisas que estão acontecendo que não estão no nosso controle. Então, o que temos que fazer nisso aí? O empresário, principalmente, ele tem que tomar muito cuidado, fazer o dever de casa, ele tem que ter os seus números na mão, ele tem que ajustar a sua empresa, né, tirando qualquer excesso, qualquer situação em que ele vá ter algum gasto desnecessário, ele tem que realmente ter os números para ver se os indicadores de saúde da sua empresa estão nos patamares adequados. Por quê? Isso é o que está na mão dele. Então, esse é o dever de casa. Aquilo que está na mão do governo está fora do nosso controle, então não tem o que fazer, a gente tem que realmente torcer para que haja uma boa gestão disso. E o cidadão comum, ele também tem que fazer o dever de equilibrar o seu orçamento, tentar buscar rendas adicionais, porque vai ser um ano de grandes dificuldades, por mais que não esteja aparecendo isso ainda. Torcemos para que isso mude. Enfim, porque o governo não parece que está querendo fazer o seu dever de casa. Então, as famílias e as empresas têm que fazer. Então, obrigada, né, Marcos, por essa análise. E voltamos ao estúdio.